Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar a respeito dos dons espirituais. O nosso tema é as habilidades dadas pelo nosso treinador. E o nosso texto é de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então, pessoal, vamos falar hoje a respeito dos dons que o Espírito Santo lhes proporciona a cada um de nós. Vamos conhecer os dons, vamos falar a respeito dos principais dons, como desenvolver os dons, como nós descobrimos os nossos dons, como compartilhar esses dons, como praticar esses dons. É isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, pessoal. Deus nos ama tanto que nos deu três presentes para que pudéssemos viver aqui na Terra, curtindo esses presentes. Primeiro, a dádiva de Deus e dar esse presente para nós, o amor de Deus, o fato imerecido desse presente ser nosso, não por nossos esforços, mas pelo amor, pela misericórdia e pela dádiva de Deus para conosco. Então nós recebemos três presentes muito importantes para a vida do cristão, que faz com que nós tenhamos sentidos em viver aqui na Terra. O primeiro presente é a salvação em Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele morre e morte de cruz, essa morte representa para nós a nossa salvação, que é por meio dessa morte que Jesus ele se entrega por expiação por todos os pecados da humanidade, pelo meu e pelo seu inclusive. Então, a salvação em Jesus Cristo, a salvação por meio da morte de Jesus, por meio da expiação de Jesus, faz com que a nossa vida tenha sentido e a nossa salvação seja completa por meio de Jesus. O segundo presente foi que quando Jesus ele volta ao Pai, ele deixa conosco o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que nos move a cada dia, que nos mostra o que é certo e o que é errado, esse mesmo Espírito que, quando nós o reconhecemos no nosso batismo, ele faz parte do nosso dia a dia, essa ação do Espírito Santo em nossas vidas é esse segundo presente. E por último, os dons do Espírito Santo. Então, os dons que esse Espírito ele proporciona a cada um de nós é esse terceiro presente. E é exatamente esses dons que a gente vai estudar na aula de hoje. Irmãos, já que nós conhecemos o Espírito Santo, já que nós falamos com o Espírito Santo, temos intimidades com esse Espírito Santo, vamos orar junto com Ele e levar nossas orações a Deus para que Ele ouça os nossos intentos, os nossos desejos, tá? E os nossos anseios, principalmente com relação à aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por nos dar o Espírito Santo, esse Espírito que nos mostra o que é certo, o que é errado, esse Espírito que nos consola, esse Espírito que nos exorta, esse Espírito que nos abre o caminho para o seu verdadeiro caminho, Senhor. Pai, muito obrigado pela presença desse Espírito Santo em nossas vidas. Pai, muito obrigado por nossas vidas, obrigado por nossas famílias, obrigado, Senhor, pelo nosso dia a dia, por nossos trabalhos, por nossos estudos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo nosso sustento, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, como igreja, Senhor, temendo a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra em nosso dia. Obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor, que Tu nos proporciona um pouco da Sua palavra, Senhor, e nos ensina, Senhor, aquilo que devemos, Senhor, colocar em nossos corações, ó Pai. Senhor, ministra essa aula, Senhor, fala, Senhor, através da minha boca, Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, de Ti, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos cristãos melhores, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a estarmos, Senhor, aptos, Senhor, de ouvir o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos torne sensíveis, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, ó Pai. Senhor, nos mostra, Senhor, durante esse dia, Senhor, os nossos dons, Senhor, que nós sejamos capazes, Senhor, de compreender os nossos dons, Senhor, de poder utilizá-los, Senhor, em prol do seu reino, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos falar hoje
a respeito dos dons espirituais, tá? Mas primeiro, antes de falarmos a respeito dos dons, vamos falar um pouco a respeito da diferença dos dons, frutos e encher do Espírito. O que vem a ser cada um deles, pessoal? Quando a gente fala de dons do Espírito Santo, tá? Os dons, tá? Ele vem para a gente como se fossem talentos, como se fosse graças de Deus para nós, tá? E que nós devemos utilizá-los a serviço da igreja. Então, é o nosso dever, tá? É o nosso trabalho, tá? Servirmos a Deus utilizando esses dons em prol do nosso próximo, em prol da igreja, tá? Então, esse é o trabalho que devemos realizar. Então, quando a gente fala de dons, nós estamos falando de serviço, de trabalho, tá? Então, o que que nós podemos fazer de melhor para a igreja? Qual é o nosso potencial que a gente pode oferecer dentro da igreja? E com relação a frutos do Espírito, o fruto do Espírito, pessoal, ele tem mais a ver com o nosso caráter, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar. Então, baseado no seu filtro espiritual, então esse é o caráter do cristão, os frutos, tá, desse espírito. Então, qual que é o seu jeito, qual que é a sua forma de agir, esse seu caráter, como que você resolve um problema, por exemplo, né? Então, baseado no baseado nas dádivas que Deus te dá, nas formas em que você pensa, do que você percebe a sua presença no mundo, a presença dos outros. Então, esse seu caráter, a sua forma de agir perante o mundo, tá? Então, essa sua forma de viver, como ela deve ser respaldada. Então, esses são os frutos do Espírito dentro da sua vida, tá bom? E o enchimento do Espírito, o encher do Espírito que a gente fala, tá? Tem muito mais a ver com a sua consagração, a sua entrega a Deus. Então, o encher do Espírito é estar preparando o seu corpo, é estar preparando o seu espírito, é o compromisso que você tem enquanto cristãos. Então, como você está se consagrando, como você está levando a sua vida espiritual, né, diante de Deus, diante do Espírito Santo. Então, baseado nessas diferenças, tá? Então, os dons do Espírito, né? O serviço que você faz para a igreja, o que você pratica, quais os dons que você tem, esses dons estão sendo praticados de forma correta, tá? Os frutos do Espírito, a sua maneira de viver, o seu caráter, a sua forma de enxergar as coisas, está sendo como os olhos de Deus, tá? O seu compromisso para com as coisas, para com a igreja, para com as coisas externas, tá? É um compromisso cristão, você está se enchendo do Espírito, você está se esvaziando do mundo e se identificando cada vez mais com as Escrituras, tá? Então essas são as diferenças aí entre dons, frutos e o encher de Espírito. 5 certezas sobre os dons do Espírito Santo. Irmãos, em meio a tantos debates a respeito dos dons espirituais, sabemos que há 5 certezas que podemos ter estudando 4 trechos da Bíblia, os 4 principais, a respeito deste assunto. Vamos falar primeiro a respeito das 5 verdades e depois vamos ler esses 5 trechos bíblicos, tá? Para complementar o nosso estudo. Primeira verdade: é o Espírito Santo quem outorga os dons espirituais. Então é por meio do Espírito Santo que nós recebemos os dons de Deus, tá? O Espírito Santo guarda em suas mãos o direito de dar o dom a quem ele quer. A própria palavra dom, originada do grego carisma, vem da palavra caris, que é graça. Isso nos mostra que o dom é dado pela livre vontade e abundância do Espírito. Ninguém recebe um dom por causa de mérito humano ou desejo pessoal. Por exemplo, ninguém resolve ser um professor de escola bíblica dominical se não tiver dom para exercer tal cargo. Ou então, ninguém resolve ser presidente da mocidade se não tiver o dom de governar, de remediar conflitos, de negociar conflitos,
de poder lidar com diferenças, de poder administrar essas diferenças. Não dá. E assim como outros dons, se não tivermos os devidos dons, não conseguiremos praticar com zelo, com paciência, com amor e com excelência, assim como Deus pede de cada um de nós. Sendo assim, possuir um dom qualquer não depende do grau de espiritualidade de cada crente. Porém, o exercício do dom depende muito da vitalidade espiritual de cada um de nós. Segunda verdade, não há crente que não tenha dom algum. Os textos que a gente irá ler daqui a pouco nos mostra que não há crente que não receba nenhum tipo de dom. O Espírito distribui a cada um individualmente conforme ele quer. Por isso, é responsabilidade de cada crente descobrir, desenvolver e usar plenamente quaisquer que sejam as capacidades para a serviço de Deus, conforme ele nos dá. Terceira verdade. Os dons são dados para o bem do corpo, isto é, da igreja, e não para o engrandecimento individual do crente. Os dons são ferramentas para a edificação da igreja. É através dela que nós nos unimos, que nós nos engrandecemos enquanto igreja, enquanto comunidade. É através dela que nos fortalecemos enquanto crentes, tá? E nos preparamos para o serviço da igreja, para o serviço cristão. Então, não não vamos identificar os dons como engrandecimento ou como merecimento próprio por nossos esforços. Pelo contrário, daremos graças a Deus, damos graças a Deus pelos nossos dons, pelas nossas graças, né? Pelas graças recebidas, né? Por meio de Deus para conosco, que possamos aceitar e não só aceitar os dons, mas descobrir quais são os nossos dons e praticar esses dons diante dos nossos semelhantes. Então, o corpo de Cristo, ele só faz presente se nós conseguimos praticar os nossos dons, se nós conseguimos colocar os nossos dons em prática, não para engrandecimento pessoal, mas primeiro para engrandecimento de Deus e segundo para engrandecimento da igreja enquanto corpo de Cristo. Não engrandecimento pessoal, nunca pessoal, sempre de Deus. Quarta verdade. Os dons devem ser exercidos com amor e não são objetos de competição ou orgulho. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, apesar de Paulo ter fundado e doutrinado a igreja de Corinto, esta era uma igreja carnal, legalista, cheia de panelinhas e totalmente confusa em relação ao uso dos dons espirituais. Dons, mesmo os mais espetaculares, sem amor, são inúteis. Pedro, na sua primeira carta, enfatiza que pelos dons nos servimos mutuamente e o exercício é para a glória de Deus. É muito triste quando um crente desvirtua a finalidade do dom e usa para promoção pessoal. Os dons não são dados para o gozo do recipiente, mas sim para serem usados a serviço da igreja. Então, a questão de engrandecer seus dons, né? Cada dom tem sua diferença, tá bom? Mas não devemos competir uns com os outros, não devemos ser orgulhosos porque uns têm tal dom e outro não. Afinal, todos os dons são dados por Deus. Primeiro o engrandecimento de Deus e depois a união da igreja, dos nossos irmãos em relação aos dons. Quinta e última verdade. Os dons diferem uns dos outros em valor. Certos dons são mais importantes que outros. Todos os crentes são iguais em Cristo, mas não as suas capacidades espirituais. Alguns dons são mais essenciais na igreja do que outros. Esse ponto, pessoal, é muito importante. Tomemos cuidados ao compartilhar nossos dons, ao praticarmos nossos dons, de não sentirmos que somos mais importantes ou somos melhores que outros. Os nossos dons podem ter mais utilidades do que outros dons, ou pelo contrário, os nossos dons podem ter menos utilidades do que outros dons, ou podem levar menos importância, mas isso não quer dizer que ele seja menos importante.
para Deus. Então, todos os dons são importantes, tá? Todas as pessoas são iguais, tá? Alguns dons fazem com que certas pessoas se tornem mais evidentes que outras pessoas, mas nem por isso essas pessoas são mais importantes que outras, tá? Todas as pessoas são iguais perante Deus, tá? E todas as pessoas devem ser iguais aos nossos olhos. Porém, alguns dons fazem com que algumas tenham mais destaque do que as outras, mas nem por isso devemos destacá-las mais do que as outras, porque os dons são dados por Deus, tá? Não devemos ter vergonha e não devemos ser orgulhosos perante os dons que Deus nos dá. Descobrindo os meus dons. Então, nesta parte, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho como que a gente faz para descobrir os nossos dons, ou pelo menos algumas pistas que faz com que a gente descubra quais são ou qual é o nosso dom. Pessoal, neste momento eu até imagino vocês se perguntando: como é que eu posso descobrir quais são os meus dons? Como é que eu posso fazer para descobrir quais são os meus dons? Pelo que há 6 exigências que devemos cumprir para descobrir quais são os nossos dons. Primeiro delas é desejar descobrir qual é o seu dom. Então não adianta você saber pelo simples fato de saber, tá? Você tem que desejar, é uma coisa profunda do seu ser, é uma coisa íntima sua. Então, procurar com zelo, tá? Dos melhores dons, como identificar esse dom dentro de você. Então, esse desejo, essa ânsia de poder ter uma intimidade maior com Deus. Então, estar, possuir um dom ou ter um dom de Deus significa você ter uma intimidade maior com Deus, você ter um relacionamento mais íntimo, mais puro, mais agradável com Deus. Então, olha só que importante é você descobrir o seu dom. Então, não é simplesmente uma coisa que você vai explorar e ao descobrir você fala, pô, descobri o meu dom, muito legal. E agora? Tá? Não, é você ter uma intimidade maior com Deus e fazer com que esse dom ele se aflore em você como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de estar fazendo algo em prol ao reino de Deus, mas não pelo simples fato de fazer, mas porque aquilo te completa como ser humano, como pessoa e como cristão, ok? Segundo, crer que os dons são como descritos nas Escrituras. Então, não adianta você querer inventar um dom, tá? Os dons estão escritos na Bíblia. Então, estudando a palavra de Deus, estudando os dons de Deus, colocando os dons em sua vida, você se vendo possuindo aqueles dons, você tendo vocação, você tendo aquele chamado de Deus para exercer aquele dom, você tendo a vontade, o prazer de exercer aquilo, como aquilo flui uma forma natural, tranquila dentro de você, o fato de você estar exercendo algo por prazer. Então, crer que esses dons, tá, já existem e estão na Bíblia, tá bom? Então, não adianta ficar inventando um dom, né? Então, nesse sentido, os dons já estão explícitos na Bíblia. Basta a gente estudar, tá, e pesquisar cada um deles, identificar esses dons em nossas vidas para saber qual ou quais nós temos, tá ok? Depois, ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Então, não adianta você buscar os dons se você não está buscando de coração, se você não quer fazer aquilo na verdade, tá? Então, ou se seu motivo não é um bom motivo, ou a tua forma de agir com esse dom não vai ser boa. Então, você tem fé a ponto de aquele dom se satisfazer plenamente, se realizar plenamente em sua vida, você tem uma boa consciência, você está preparado, os frutos do Espírito estão dentro de você, você tem um caráter cristão para praticar esse dom, então você está com o coração puro, capaz de praticar esse dom sem
sem você ter preocupações de pecado, de coisas pormenores que estão atrapalhando você ou a sua relação com Deus, tá? Então, ter um coração puro, né? Estar puro diante de Deus, ter uma consciência limpa, uma boa consciência e ter fé sem hipocrisia, tá? É fundamental para você descobrir o seu dom, tá? Quarto item, buscar a Deus em coração para que revele a sua vontade para a tua vida, para a minha vida. Então, não adianta você buscar com suas próprias forças, sua própria vontade, tá? Então, os dons, eles são dados a você por meio do Espírito Santo. Então, buscar o dom é buscar a Deus em oração, é estar em comunhão com Deus, é estar em profunda sintonia com Deus, pedindo para que Ele revele a você qual que é a vontade de Deus em sua vida, qual que é os dons que ele, por meio do Espírito Santo, proporcionou para que você desenvolva, para que você cresça espiritualmente falando e para que você possa exercer esses dons dentro da igreja, ok? Depois, quinto item, estudar as características de cada dom para verificar se você se encaixa nelas, tá bom? Então, como que você pode fazer isso? É um processo bem didático nesse sentido, tá? Então você vai eliminando os dons, tá? À medida que você vai conhecendo eles, né? Você vai eliminando os dons de uma forma óbvia se eles não se enquadram, se não se encaixam em sua vida, ok? Deixando, separando aqueles dons que têm alguma possibilidade de ser, tá? De pouco, e pouco a pouco, né? Você vai descobrindo que aquele dom, aqueles dons trazem mais satisfação para você. Então, você estudando, você descobrindo os dons, você vai identificando esses dons para a sua vida e vai ver se eles se encaixam na sua vida, se você vai ser plenamente satisfeito em relação a esse dom, se você vai se sentir prazer realizando essas tarefas, essas atribuições de Deus em sua vida, tá? Não há dúvida que pessoas mais velhas, pessoas crentes em Jesus, seja ela da sua família, sejam elas pessoas conhecidas, tá? Ou pessoas até de autoridade dentro da igreja, tá? Possam identificar isso para você. Sabe aquelas frases que falam assim, nossa, você tem jeito para coisa, você leva jeito para fazer aquilo, você sabe fazer aquilo como ninguém faz, né? Então, esse tipo de comentário já é uma boa pista para você começar a descobrir quais são ou qual é o seu dom, tá bom? E por último, sentir-se bem em usar tal dom, tá? Deus ele não vai atribuir por meio do Espírito Santo, ele não vai te dar um dom para fazer você sofrer por causa daquele dom, não vai fazer você se sentir mal por causa daquele dom, tá? Então, tome cuidado, tá? Todos os dons são dádivas de Deus, são presentes de Deus em sua vida, tá? Não é um fardo para a sua vida, não é uma coisa que vai atrapalhar a sua vida. Então, são coisas boas para você. Então, basta você saber olhar com bons olhos os dons, basta saber utilizá-los de uma forma correta, os dons, para que aquilo se torne uma bênção em sua vida, ok? Quando fazemos o trabalho para o Senhor com alegria, não sentindo que é algo penoso, não sentindo que estamos realizando uma coisa sem entusiasmo ou executando uma coisa de forma penosa, tá bom? Então, pelo contrário, sentimos alegria, né? Estamos realizando algo com entusiasmo, né? E aquilo, esse zelo, né? Esse cuidado, né? Esta forma que só nós sabemos executar pelo fato daquilo fazer parte do nosso íntimo, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa identidade, o nosso caráter. Então, tudo está envolvido, né, na prática desses dons, né, para com nossos semelhantes. Então, creio que essa alegria no serviço vem do Espírito Santo. Então, ao descobrirmos os nossos dons, né, fazemos isso com zelo, com amor, com gozo em nossas vidas, né, não para o nosso benefício, mas para a honra e glória de Deus, ok? Uma visão geral a respeito dos dons. Caros, não há espaço na nossa lição para estudar de uma forma profunda a doutrina dos dons do Espírito. Então, para isso, a nossa revista ela recomenda um livro de Billy Graham chamado O Espírito Santo. Eu, inclusive, eu já li, tá?
Antes dessa recomendação, eu já li algumas obras de Billy Graham e ele tem uma profunda intimidade com o Espírito Santo, uma coisa assim que você não percebe nenhuma outra pessoa, pelo menos nenhuma outra publicação, né, de uma profundidade tão grande e de um teor tão, além de profundo, tão responsável, de uma intimidade tão grande para com Deus, tá? Principalmente a relação dele com o Espírito Santo. Então, eu recomendo, além da revista, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Ele é um livro bem pequeno e bem barato, tá? Eu estava vendo na internet, acho que uns R$ 10 no máximo, tá? Quem não quiser comprar tem até, enfim, tem uns e-books que vocês podem obter de forma gratuita também, tá? Mas acho que vale a pena vocês terem esse livro para você ter um conhecimento maior a respeito dos dons do Espírito Santo e principalmente da pessoa do Espírito Santo, tá? É bem interessante mesmo. Então, vamos destacar, agora deixando esse livro como um adendo, tá bom? Mas vamos destacar agora 15 dons, tá, que a gente vai estudar para a gente não ter uma lista muito exaustiva, né, e eu não falar correndo de cada uma delas, mas vamos falar de 15 dons, embora de uma forma bem superficial, bem rápida, tá? À medida que formos analisando cada dom, então você vai se questionando se esse não seria o seu dom ou não seria um dos seus dons, né? Ressaltando que há muita polêmica a respeito de alguns dons, tipo interpretação de dons, a outra em relação a alguns dons específicos que a gente vai ver, tá bom? Mas já vai se perguntando se não seria o dom X ou Y, né, que se encaixa, né, na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Nosso objetivo é dar uma pincelada em cima desse tema, né, em cima desses dons, tá? Não aprofundar porque nós temos nem tempo hábil para isso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar a respeito dos dons. Então nós separamos aqui alguns dons, tá? E vamos falar a respeito deles de uma forma bem sucinta, tá? E depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão de como praticar esses dons, assim por diante, tá bom? Então, o nosso primeiro dom seria o dom do apostolado, tá? Então, o que seria o dom de apóstolo, pessoal? É, Quando a gente fala desse dom, tem alguns teóricos que falam que o dom do apostolado foi um dom exclusivo para os apóstolos da época de Jesus, tem outros que falam que pode-se ter apóstolo hoje e tal, enfim, aí não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Mas vamos só entender o que seria o dom do apostolado. Então, no uso do termo, né, apostolado, é bem restrito, né, no sentido de aqueles que haviam estado junto com Jesus e testemunhado, né, sua ressurreição. Então, aqueles que estavam acompanhando Jesus, os apóstolos que estavam junto com Jesus, aqueles que viram toda a vida, né, de Jesus, né, estando presente junto com ele, né, e também pós sua morte e ressurreição de Jesus, tá? Então, para esses, tá? Grande parte dos autores, né, escritores, né, limita-se a o dom, né, da antiga igreja, da igreja primitiva, da qual os apóstolos, aqueles que estavam em torno de Jesus, né, receberam esse dom diretamente dele, né, para exercer o ofício, né, de propagação do evangelho e da proclamação das boas novas de Jesus naquela época, ok? Então esse é o dom do apostolado, ok? É, Depois nós vamos falar dos dons da profecia, né? Não é um adivinhador, né? O pessoal fala que profecia é aquele profeta que adivinha o futuro, né? Quando fala em profeta, né? Então, é proclamar a verdade de Deus à igreja, né? E isso, um profeta na vida de hoje é fundamentalmente importante, porque o que a gente percebe de igrejas aí que estão passando por vãs doutrinas ou doutrinas mentirosas, né? Então, um profeta hoje é
aquela pessoa que vai revelar realmente quais são as verdadeiras igrejas, quais são as igrejas de Jesus e quais são as falsas, né? As falsas teologias, os falsos profetas, os falsos propagadores do evangelho, né? Quem são realmente de Cristo e quem está se passando, né, por pastores de Cristo, ok? Então, esses são os profetas de hoje, proclamar a verdade de Deus à igreja e ao mundo, interpretando a revelação de Deus nas Escrituras, tá? Então, além de propagar o Evangelho, ele vai interpretar a revelação de Deus, né, por meio das Escrituras, tá? A diretriz desse ministério está em 1 Coríntios 14:13, onde que fala edificando, exortando e consolando, tá bom? É, não é não é certamente prever o futuro, né? E nem fazer uma revelação complementar, tá? O que é proibido nas Escrituras, tá? Segundo Apocalipse 22:18, ok? Depois vamos falar do terceiro dom, que é o dom de evangelista, tá? Então, é aquela pessoa que propaga as boas novas, né, da salvação, aquela pessoa que vive evangelizando por aí, tá bom? Já viu aquelas pessoas que evangelizam em praça pública, né? Que evangelizam à noite para as pessoas, que sai por aí evangelizando. Eu particularmente conheci um pastor que, nossa, a cada 5 palavras, 6 é evangelização. Então ele vive evangelizando, é muito engraçado. Engraçado assim, ele é uma pessoa fantástica, né? Eu adoro ele. E o interessante é que ele é muito engraçado porque qualquer assunto que você fala que não tenha nada a ver com a com o evangelho, ele remete ao evangelho, né? É, ele consegue contornar qualquer história, qualquer coisa que você conte para ele, para terminar com uma evangelização. É muito interessante. Ele é um pastor fantástico, inclusive, tá? Então, é a vocação de evangelista, né? É o dom de propagar as boas novas do evangelho às nações, tá bom? Depois nós temos o dom de pastor, tá? Aquele que alimenta o rebanho, aquele que cuida dos abatidos, que orienta, né? Com relação aos erros, aquele que consola os tristes, apoia, repreende. Então, a figura do nosso pastor, dos nossos pastores na igreja, né? Elas são muito bem representadas, né? Pelo pastor Mário, pastor Sidney e outros pastores também que eu não lembro agora, mas é a figura do pastor, aquela figura realmente daquele pastor que cuida do rebanho, aquele que tem os 100, tem os 99, aquele foge, aquela ovelha foge, ele vai lá, corre atrás da ovelha, traz ela de volta, faz com que essa ovelha retorne às 99, junto com as 100 ele vai administrando todo esse rebanho. Então, é aquela pessoa que consola, é aquela pessoa que está junto com o rebanho, que está administrando toda a igreja de uma forma estar sempre no espelho das escrituras, tá? Então, essa é a função do pastor, está sempre acolhendo, está sempre animando, está sempre orientando, está sempre consolando, apoiando, repreendendo, então está sempre o quê? Tomando frente, né, às grandes decisões e estar sendo também intermédio, tá? Daquilo que Deus quer em nossas vidas, então acaba sendo também um interpretador das escrituras e um orientador em nossas vidas, em nós enquanto rebanhos, ok? Depois nós temos o mestre, né? Também o dom de ensino, né? Podemos dizer assim, tá? Esse eu me encaixo nesse sentido, tá? Eu gosto bastante de ensinar, de educar, né? Já faz parte da minha vida profissional, independente da minha vida espiritual, estar sempre ensinando. Então, desde que eu me dou por gente, eu estou sempre numa escolinha, estou ensinando, né? Estou sempre de uma forma muito prazerosa, estou explicando coisas que eu sei para as pessoas que precisam de tal conhecimento. Então, comunicar com exatidão o conteúdo da palavra de Deus, tá? Com tal clareza para o povo, para que o povo compreenda. Então, ser aquela pessoa responsável por interpretar as escrituras e levar de uma forma mais simples, né, para as pessoas entenderem, compreenderem e praticarem, né, as escrituras no seu dia a dia, ok? Depois nós temos o ministério, o dom de ministério, tá? Que é o serviço abnegado. Então, o que seria isso? A pessoa que se doa, né? Doa a sua vida em função do ministério em si, tá?
ela acaba sendo complementar de outros ministérios também. Então, a pessoa que doa a sua vida, né, em função de um ministério ou de ministérios dentro da igreja, por exemplo, o ministério pastoral, né, o próprio pastor que doa a sua vida para a igreja, tá bom? Então, a questão da abnegação, tá, das coisas pessoais em função, tá, do ministério que vai assumir, tá bom? O dom de exortação, tá? O que que é exortação? Aquela pessoa que sabe o que é certo, sabe o que está acontecendo, o que está errado, ou que recebe os dons, que recebe diretamente de Deus, né? A, aquela palavra de que aquilo que está acontecendo, está sendo visto, está errado. Então, essa pessoa é responsável por aconselhar, persuadir, tá? Sempre com amor. Então, essa pessoa, ela pega o rebanho, aquelas pessoas que precisam voltar para o caminho do Senhor. Então, essa pessoa é responsável por aconselhar, por trazer de volta essas pessoas ou por mostrar o verdadeiro caminho para essas pessoas para que elas possam seguir, né, de uma forma reta, né, os caminhos de Deus, ok? Depois temos o dom da contribuição ou dom de partilha, né? É aquela pessoa que normalmente fala assim, é o dom do rico, né? A gente acaba brincando, mas é aquela pessoa que tem uma condição melhor para para poder contribuir, né? E eu vejo casos até de pessoas que não têm tanto que doar assim, mas acabam doando o pouco que tem, né? Em prol, né, ao reino de Deus, tá? Isso, pessoal, não estou falando, né? é, a, a nossa revista não está falando a respeito da responsabilidade de cada crente de contribuir fielmente com os dízimos e ofertas e obras do Senhor, tá? Além desses dízimos, dessas obras, né, que você contribui, então tem aquela pessoa que tem o dom realmente de estar contribuindo de uma forma mais eficaz, né, para o reino de Deus, ok? Então esse é o dom da contribuição ou da partilha, da repartilha. Então, continuando, pessoal, vamos falar a respeito do dom de governar, tá? O dom de governo, tá? É, a quem é atribuído o dom de governo, tá? Aquela pessoa que sabe governar, aquela pessoa que sabe tratar, tá? De uma forma administrativa, né? Até uma forma prática, mas que tem uma mente estratégica, tá? Com relação às grandes coisas da igreja, tá? Alguém responsável pela liderança, tá? De alguma área da igreja ou até da própria igreja. Então, o dom de governo é aquela pessoa que tem a mente estratégica, que pensa para frente, aquela pessoa que é, tem um tino até fácil de lidar com problemas, sabe lidar com problemas e sabe governar, tá? E sabe tomar decisões baseado em problemas que se encontram a curto e médio prazo. Então, é aquela pessoa com a mente estratégica, né? Aquela pessoa que consegue enxergar como um todo, não só focado no problema, mas enxerga a igreja como um todo e consegue tomar decisões para o bem da igreja, para a propagação do evangelho, para o crescimento da igreja, tá? Neste mundo, ok? Este é o dom de governo, ok? Depois vamos falar do dom de socorro, tá? O dom de socorro ou o dom da misericórdia também, tá? Ele é um ministério especialmente visto em mulheres, tá? Não exclusivamente, mas principalmente em mulheres, tá? Que sentem especial compaixão pelas pessoas, né? E um impulso interior por ajudá-las, tá? Ajudar principalmente nas suas necessidades. Na verdade eu conheço, né, algumas pessoas que têm esse dom e é muito bonito, né, que a pessoa se ela ela tem uma compaixão muito grande pelas pessoas que estão passando necessidades, então ela sente aquela necessidade especial de poder ajudá-la, de poder de alguma forma contribuir para melhorar a situação daquela pessoa, daquelas pessoas, né? Então, aquela pessoa que se sente responsável por acolher, por estar dando uma condição melhor de vida para aquelas pessoas. Então, o nosso ministério da igreja, aqueles que dão boas-vindas, né, aquele que acolhem, né, o pessoal que entra na igreja, né, que se sente um pouco perdido. Então, essas pessoas elas se sentem responsáveis por aquela pessoa que está meio perdida. Então, de alguma forma, ela quer contribuir, quer ajudar, ela quer fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida, se sinta querida no meio da igreja, né? E outras pessoas, porém,
outras pessoas também, né, que saem por aí, dão comida para os mendigos, as pessoas de ruas, né, para as pessoas que acolhem de alguma forma, levam alimento, levam agasalho, levam roupas, então aquelas pessoas que se preocupam com as pessoas menos favorecidas, né? E então é um dom muito bonito, mas não é um dom para qualquer um também, tá bom? Então, embora todo mundo que queira ajudar, mas de uma forma assim mais afinco, esse grupo de pessoas, né, que exercem o dom da misericórdia e do socorro, ok? Nós temos também o dom da sabedoria, né? Aquele velho ditado que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Quer dizer, ela acaba de uma forma ou de outra, ela acaba sempre fazendo com que a família ela cresça, ela esteja unida, ela esteja junta, né? E sempre nos caminhos de Deus. Então, a sabedoria, ela passa não só pela inteligência, mas por saber dominar a inteligência e aplicar de forma sábia, né? Um grande exemplo da Bíblia seria Salomão, né? Então, Salomão podia pedir de tudo para Deus, né? O que que ele pediu? Ele pediu sabedoria. E e Deus não deu só sabedoria, deu riqueza e deu muitas outras coisas para ele. Mas ele se destaca principalmente por sua sabedoria, por saber, né, por saber das coisas, por ter inteligência em relação às coisas, mas principalmente, né, por saber tomar decisões sábias, decisões inteligentes, decisões certas, né, mediante aos acontecimentos que ocorreram no seu reinado, ok? Um outro dom seria o dom da fé, tá? Não da fé em relação à salvação, que todos nós cristãos temos fé e sabemos que o nosso fim, né, ou melhor, a nossa passagem, né, vai ser da morte terrena para a glória eterna, tá? Então, não essa fé, que essa fé todos nós temos, né? Quando Jesus ele morreu, ele deixou muito claro isso para a gente, em que nós somos salvos e a nossa salvação vai nos levar para a vida eterna, tá? Então, essa fé todos os cristãos têm. Eu estou falando daquela fé que move montanhas, literalmente, aquela fé que as pessoas duvidam, né? A pessoa humana, qualquer pessoa olha assim, duvida que vai acontecer aquilo. Mas o dom da fé faz com que essas pessoas especiais passem por esses momentos tendo fé, né? E essa fé é uma fé que leva ela a vida inteira a crer nisso. Então, não, nada abala a fé dessas pessoas, né? E então esse dom de fé realmente é crer que aquilo vai acontecer até as últimas consequências, ok? Depois nós temos o dom de cura, tá? Esse é um dom também muito, é, ele tem um paradigma muito grande por trás desse dom, né? Quando a gente fala do dom de cura, as pessoas que curam outras pessoas, né? A gente fala muito na questão do charlatanismo também, né? Então, da vontade de Deus, né? Se for da vontade de Deus, ele pode curar de qualquer forma, né? Fazendo milagres, né? Diretamente, né? Como Jesus fez em vida, no, estando aqui junto com a gente em carne e osso, né? Ou em resposta a alguma oração. Então, quantas vezes a nossa igreja levanta clamores de oração, né? E tantas pessoas são curadas, né? É, por resposta às nossas orações mesmo, né? Ou diretamente por instrumento humano, né? De quem tem esse dom, tá? Então, aquela pessoa que tem esse dom que Deus levanta, né? Para que aquela pessoa cure, né? Os enfermos, né? Que estão à nossa volta, né? Por meio desse dom específico. Então, também não é um dom muito comum, né? Mas é um dom que quando é proporcionado ao reino, né, ele faz com que não só a pessoa que é curada, mas as pessoas à sua volta também acreditem mais em Deus, tenham fé. Então, fortaleça a sua crença em relação a Deus, né? Então, é um dom muito importante também no nosso meio, ok? Outro dom que também é muito importante, mas também ele é bem polêmico, né? A questão do discernimento de espírito, né? Então, é o dom daqueles que aprenderam a conhecer o inimigo, a Satanás, a detectar seus enganos e suas mistificações. Então, é aquela pessoa que recebeu o dom de Deus e sabe
que aquelas coisas não são de Deus, aquele objeto não é de Deus, aquele objeto, aquela consagração, aquele rito, aquilo não é de Deus. Então, de alguma forma espiritual, a pessoa sente que aquele ambiente onde ela está, as coisas que estão à sua volta, aquele objeto, enfim, aquilo não é de Deus, né? Pelo contrário, aquilo é do maligno, aquilo é do diabo, né? Então, tem pessoas que têm esses dons. Eu também conheço, né? Pessoas que têm esse dom e é engraçado quando se anda, a pessoa, pelo menos esse rapaz, ele até comenta, falou, nossa, ele sente assim um calafrio, ele sente sensações, né, diferente do normal que se ele estivesse andando em qualquer lugar. Então, da mesma forma que ele sente a presença espiritual de Deus, a presença de anjos à sua volta, da mesma forma ele sente a presença de demônios, de coisas do maligno, né? Que estão à sua volta, o que às vezes ali passa, ele acaba sentindo, tá? É bem interessante isso, mas enfim, também não é para qualquer pessoa, tá? É só para aqueles que realmente têm esse dom, que têm uma predisposição para ter esse dom, ok? E também, agora por último, vamos falar do dom de línguas, né? Que também, né, a gente fala da questão de polêmicos, né? Então, esse dom também é um dom que acaba sendo polêmico, né? Em muitas igrejas, na nossa também, tá? Então, em relação aos dons de língua, nós temos dois tipos, né, de língua, né? Dois tipos de dons de língua, seriam das línguas estrangeiras. Então, são dons, tá? Em que, no caso das línguas estrangeiras, é a capacidade de manifestação pelo espírito de falar ou em uma ou em mais línguas estrangeiras que nunca tem aprendido. Logicamente, a pessoa que fala em línguas estrangeiras, ela nunca aprendeu aquela língua estrangeira, ela não tem, né, nenhuma noção daquela língua que ela está falando, né? Isso aconteceu, né, no dia de Pentecostes, em Atos 2:4. Se você quiser ler lá em Atos 2:4, né, os apóstolos estavam lá reunidos, né, e daqui a pouco todos eles estavam falando em línguas, só que em línguas que vários estrangeiros estavam entendendo o que eles estavam falando. E o interessante é que nenhum dos apóstolos conheciam aquelas línguas, né, que sabiam aquelas línguas, né? Mas por revelação divina, através do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, né? E essas línguas eram inteligíveis, entendíveis, né, para todas as pessoas estrangeiras que estavam ali assistindo eles, ok? E depois tem uma questão das línguas estrangeiras, ou desculpa, das línguas estranhas, né? As línguas estranhas não é uma língua inteligível para nenhum de nós seres humanos, tá? É um dom, tá, de falar com Deus num estado de êxtase, tá? Numa linguagem não inteligível, né? Onde o crente não tem controle sobre seus membros, tá? Como aconteceu em Corinto, tá? Onde as manifestações estavam muito presentes, né? Na área principalmente da carnalidade. Então, quem quiser aprofundar um pouco nisso é 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, 13 e 14 os capítulos, tá? Em uma das partes também, Paulo mandou ficar calado quem recebesse a manifestação de dons de língua, que não houvesse quem interpretasse, tá? Essa passagem de 1 a Corinto, de 14 a 28. Então, línguas estranhas, né, o batismo, que se fala batismo do Espírito, né, em línguas estranhas, são línguas não inteligíveis, né, que, é, embora não sejam inteligíveis, há o dom de interpretação de línguas também. O dom de interpretação de línguas, algumas pessoas conseguem interpretar a linguagem dos anjos, né, desculpa, essas linguagens estranhas também chamadas de linguagem dos anjos, para ser explicitado para servir de mensagem à igreja. Normalmente, Deus está mandando uma mensagem por intermédio, por instrumento daquela pessoa que tem o dom, né? Outra pessoa acaba interpretando esse dom. Então, há situações em que a própria pessoa que tem o dom de línguas estranhas, ela tem o dom de interpretar as línguas, essas línguas estranhas que ela mesma está pronunciando, né? Então, há situações em que a pessoa fala a língua, né, estranha e ela mesma interpreta essa linguagem, né, para, né, o engrandecimento ou para uma comunhão da igreja, tá? Detalhe, pessoal, tomem cuidado, né? O que a gente vê aí, da mesma forma que nós temos línguas estranhas, espirituais,
da igreja, nós temos linguagens estranhas demoníacas também, tá? Não confundamos uma coisa com a outra, tá bom? Toda linguagem, seja ela estrangeira, toda língua, seja ela estrangeira ou estranha, todas elas é para engrandecimento do reino de Deus, é para a unidade da igreja, é para o crescimento da igreja, tá bom? Não adianta falar assim, vou ouvir uma pessoa falando língua estranha e a pessoa falou que vai acontecer uma tragédia, que vai acabar tudo. Quer dizer, não teremos notícias de desastres através de línguas estranhas. A língua estranha é para engrandecimento e para crescimento da igreja, tá bom? No máximo para uma exortação, mas nunca para coisas negativas, fatos negativos, né? Tá? Então são esses dons, pessoal, que a gente está estudando, tá bom? Então, espero que vocês se identifiquem com alguns, né? Note que junto com os dons eu coloquei aí passagens bíblicas, né? Para vocês pegarem, lerem, né? Aprofundarem um pouquinho mais e, paralelo a isso, né? A bibliografia do Billy Graham, né? Billy Graham tem vários livros, né? Se eu não falar que todos, né? Grande parte dos livros são a respeito do Espírito Santo, né? Quem quiser aprofundar, você vai ter aí uma ótima bibliografia, né? De Billy Graham. Todos os livros dele são fantásticos. Eu tenho alguns em casa que eu é, já li, né? Quem quiser emprestado também pode pedir que eu empresto, tá bom? À medida que eu tiver, lógico. Mas é muito bom, tá? Quem quiser aprofunde esses livros complementares, podemos dizer assim, falando a respeito dos dons do Espírito Santo, ok? O uso correto dos dons espirituais. Para ilustrar como funciona cada um dos dons da igreja, Paulo usa a estrutura do corpo humano, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Onde há vários membros, olhos, ouvidos, braços, pernas, pés, mãos, coração e etc. O conjunto de todos os membros, mais a cabeça, formam o corpo. Assim é a igreja. Cada pessoa é um membro, e Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Como no corpo cada membro tem uma função diferente, 1 Coríntios 12, de 14 a 26. Por causa disso, temos que reconhecer que os dons são diversos. Nem todos os jovens da sua igreja têm o mesmo dom. Ainda bem. O que seria da sua igreja se todos tivessem o mesmo dom? Cada um exercendo uma função no corpo de Cristo. São funções diferentes, mas que em conjunto trazem resultados benéficos e cada um ao seu corpo todo. Romanos 12, de 4 a 5. Então, pessoal, quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, logicamente cada um tem seu dom, cada um tem sua particularidade de lidar com os dons, né, e de exercê-lo dentro da igreja, tá? Então, Paulo aqui, ele demonstra para a gente como que deve ser utilizado esses dons, ou melhor, como que esses dons são distribuídos, tá, dentro da igreja. Cada um deles tem sua importância, todos os dons são importantes. Embora que na Bíblia fala que uns dons são mais importantes ou mais é, necessários que os outros, né? Todos eles são importantes, cada um com a sua devida particularidade, todos eles são importantes, todos fazem parte do corpo, tá? Da igreja, assim como o corpo humano, tá? Todas as partes do nosso corpo são importantes, né? Então, todos os dedos, eh, todos os membros, né, os olhos, a boca, o nariz, o ouvido, o cabelo, né? Então, todos, desde o fio do cabelo, né, até o coração, o cérebro, todos eles são importantes. Não é só porque o destaque é mais em um do que o outro, porque falar que um é mais importante, o outro é menos importante, que não tem a devida importância todos os órgãos do nosso corpo.
Se um órgão falhar, ou se uma parte do nosso corpo falhar, né, o nosso corpo todo ele vai sentir, tá, essa perda, tá? Da mesma forma, né, que uma pessoa não compareça na igreja ou sintamos falta de um dom sendo exercido dentro da igreja, né? Todos os outros vão sentir o peso, tá? Então, assim também todos os dons são importantes, tá? Então, quando Paulo fala da importância das partes do corpo para o corpo humano e sendo Cristo a cabeça, na igreja também todos os dons devem ser manifestos para que haja plenitude da ação do Espírito Santo dentro da igreja e que Deus, Jesus sendo a cabeça, né, tenha um corpo perfeito, um corpo são, né, e um corpo que propaga aí o evangelho, ok? Então, quando a gente fala do corpo, né, ou melhor, quando a gente fala dos dons, né, estar satisfeito com os seus dons, né, ter a importância de que cada dom é importante, né, não desejar o dom do outro, né, embora que alguns dons façam com que as pessoas sejam mais evidentes que outras, né, mas não ter essa ganância de, eu quero aquele dom, né? Cada dom é importante, então descubra o seu próprio dom, a sua forma de lidar com o dom, a sua maneira de agir com o seu dom e fazer com que Deus ele reflita nas suas ações, tá? Baseado nos seus dons, na sua ação, tá? Nos seus frutos do Espírito também, tá? Não sentir-se inferior por causa do seu dom. Então, não é porque o seu dom não faça você transparecer que ele não seja importante. Então, não se sinta menor por causa do seu dom. Todos os dons são importantes. E nenhuma exceção há com relação aos dons no reino de Deus, tá? Não sentir-se incapaz de realizar os dons. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você acha que você tem que ser capaz de realizar o dom. Você tem que estar apto, né? Você tem que estar preparado, né? Você tem que fazer um exercício para melhorar cada vez mais o seu dom. O seu dom é Deus que deu. Deus não dá um dom para você utilizar esse dom, para você exercitar por si só esse dom. Então, a capacitação vem de Deus, o dom vem de Deus. Então, assim, não se sinta incapaz de realizar um dom, tá? Busque entendimento, busque aprimoramento, busque intimidade com Deus, que você vai ver que esse dom vai ser bem satisfeito, vai ser bem feito, vai ser bem realizado e ele vai ter um engrandecimento próprio, sim. Ele vai te engrandecer não diante das pessoas, mas diante de Deus, tá? Então, quanto mais você pratica esse dom, mais Deus ele vai estar te usando, né, em prol do seu reino. Então, o engrandecimento, a capacidade vem de Deus, tá bom? Não vem das pessoas, não vem de si próprio, ok? Então, como eu havia dito, pessoal, a capacidade dos dons, tá? Não é nossa, tá? Não é você que vai se tornar capaz de realizar um dom, tá? Porque é dado pelo Espírito Santo, tá? Então é um dom de Deus, tá? Então, a capacitação não é sua, a capacitação é de Deus. Então, a tua função é aprimorar esse dom, é praticar esse dom, é utilizar ele na prática, no dia a dia, tá? No auxílio à igreja, na ajuda à igreja, fazendo com que esse trabalho seja feito, né? E à medida que você for fazendo, for praticando esse trabalho, você vai percebendo que os dons, que a capacitação de Deus vem sobre você, que o discernimento vem sobre você, que a realização dele de forma plena, só Deus que vai dar para você, tá? Então, não focalize o dom, mas aquele que dá o dom. Então, não se preocupem com o dom em si. Eu preciso ter o dom de cura, eu preciso ter o dom do socorro, eu preciso ter o dom de governo, tá? Não se preocupe com o dom, mas se preocupe com aquele que dá o dom. Então peça orientação a Deus, né? Tenha intimidade com Deus, né? Glorie a Deus, foque em Deus, tá? Não foque no dom, tá? O dom é uma consequência da sua intimidade, da sua capacitação com Deus. Não é consequência dos seus atos, não é consequência do seu merecimento ou recebimento, mas é consequência do amor de Deus, né, para com todos, ok?
Também não focalize a pessoa que tem um dom, mas o Senhor. Então, às vezes, nós temos eh, a mania de falar, nossa, aquele cara canta divinamente, aquele cara toca divinamente, aquela moça prega de uma forma fantástica, aquela pessoa sabe cuidar muito bem das outras pessoas. Então, não foque a pessoa em si, mas foque no dom que ela tem, tá? Glorifique o Senhor, tá? Pelo dom que ela tem. Não glorifique a pessoa pelo dom que ela tem. A gente tem o grande problema de acabar focando na pessoa porque faz aquilo, faz isso e esquece que aquele dom, aquilo que a pessoa está exercendo, vem de Deus. E o principal foco do nosso louvor, nossa adoração e a nossa atenção tem que ser o Senhor e não aquela pessoa que exerce aquele dom de forma plena, ok? Não haja competição entre os dons e entre os cristãos, tá? Isso, infelizmente, é uma coisa que acaba acontecendo. Ninguém é melhor que ninguém dentro da igreja, ninguém é maior, ninguém é menor, todos são iguais perante Deus, tá? Então todos os dons devem ser respeitados e tratados de igual forma, tá bom? Então nenhum dom é mais importante que o outro, nenhuma pessoa é mais importante que o outro, muito menos nenhum cristão é mais importante que o outro. Todos somos iguais, todos temos nossa importância, todos temos nosso papel e todos eles juntos formam o corpo de Cristo. Então a capacidade humana, não deve haver competição entre os cristãos, tá bom? Então, temos que estar todos unidos, todos os dons juntos, favorecendo ao nosso Criador, ok? E, por último, não se orgulhe de possuir um dos melhores dons, ou os melhores dons, tá? Não demos orgulho àquilo que nós possuímos, tá? Nós temos sim que estarmos glorificando a Deus, louvando a Deus, estarem sempre com a mente no alto, com a mente em Cristo, tá? Porque nós possuímos dons, tá? Nem que sejam os melhores, nem que sejam os piores, independente, mas estamos contribuindo em prol ao reino de Deus, com os nossos dons, com as nossas capacidades intelectuais, com as nossas condições físicas, do nosso jeito, nós estamos compartilhando com a dádiva de contribuir para o reino de Deus aqui na terra, tá bom? Então, não se orgulhe daquilo que tens, tá? Quando descobrir o seu dom, pratique ele, né? Coloque ele em prática na igreja, deixe que o Espírito Santo haja sobre você, deixa que Deus te oriente na capacitação do seu dom, ok? E utilize ele em prol ao próximo e principalmente focando a Deus, tá bom? Então, não se orgulhe daquilo que você ganhou, porque todos nós temos, tá bom? Uns têm uns, outros têm outros, mas todos nós temos nossos dons. Então, cada um glorie diante de Deus, não diante das pessoas, tá bom? Então, a glória é para Deus, ok? Não para si próprio, ok? Os dons não são gerados pela sabedoria humana, ok? Então, quem gera os dons, quem capacita, quem toma os dons e quem entrega os dons é Deus por meio do Espírito Santo. Então, não tem o objetivo de promover o possuidor dos dons. Então, não tem como promover a pessoa que está praticando o dom. A promoção é somente para Deus, é somente em Deus e com Deus, ok? Pessoal, então espero que vocês tenham aí captado esta mensagem, tá? Glória a Deus, né? Por todas essas riquezas, por esses presentes, por essas dádivas que Deus tem dado a cada um de nós, né? A oportunidade de contribuir com o seu reino, com o dom, com a vocação, com aquilo que a gente pode fazer de melhor para Ele. De melhor não é o melhor em Deus, mas o melhor para Deus, é o melhor de Deus para Deus. Então, Deus entrega o melhor para você e você tem que entregar de volta aquilo que é o melhor para Deus, tá? Então, foquemos, pessoal, em sempre estar em comunhão com Deus, sempre buscando Deus, sempre estarmos em comum, em comunhão com o nosso Espírito Santo que está dentro da gente, sempre estarmos atentos ao que o Espírito Santo quer falar conosco, estarmos sensíveis àquilo que Ele mesmo quer dizer para nós. Então, muitas vezes nós fechamos nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Espírito Santo está berrando com a gente, tá bom? Então, vamos focar em Deus, vamos focar no que Deus quer falar conosco, vamos correr atrás dos nossos dons espirituais. Quem não descobriu ainda, é hora de descobrir, pessoal, vamos correr atrás, tá? Vamos entender os dons espirituais. Já compartilhamos com vocês as possibilidades de vocês descobrirem os seus dons, né? Tá aí o passo a passo como fazer, tá? Só depende de você, tá? Só depende de você enquanto cristão, enquanto
enquanto ação de Deus, tá? Na sua vida e na vida daqueles que você será utilizado como instrumento, ok? Então, se deixe utilizar como instrumento, deixe o Espírito Santo agir sobre você e deixe que Deus projete sua vida, porque os nossos caminhos só fazem sentido se eles virem do Senhor, tá? A nossa capacitação, o nosso ser só faz sentido aqui na Terra se for encaminhado com Deus por meio do Espírito Santo. Ok, pessoal? Vamos finalizar orando e pedindo a Deus para que nos capacite cada vez mais, tá? Para que nos torne aptos, tá? Ao seu reino. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula, Pai, obrigado por falar em nossos corações, Senhor, obrigado por tocar no coração de cada um de que está ouvindo, Pai, pessoal, tá, cada um que está tocando no seu coração neste momento, cada um que está com a fronte baixa, estar atento a Ti, Senhor. Pai, toca nessas pessoas, Senhor, derrama o Seu Espírito Santo. Pai, faça com que o Espírito converse com essas pessoas, levante o dom espiritual de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Faça com que elas enxerguem, Senhor, entendam os seus dons, ó Pai, que elas possam praticar, Senhor, a cada dia, Pai. Oriente, Senhor, capacita essas pessoas que elas estão com sede de Ti, Pai, com sede de aprender mais de Ti, com sede de trabalhar para Ti em prol do reino de Deus, ó Pai. Senhor, toca, Senhor, nesses corações, ó Pai, faz com que o espírito delas, Senhor, seja um espírito inflamado, Senhor, cheio de sede, Senhor, buscando água viva, Senhor, que é a Tua vida em nossas vidas, ó Pai. Senhor, toca na nossa igreja, Senhor, para que ela possa crescer cada vez mais, que ela possa evangelizar cada vez mais, que ela possa levantar pessoas, Senhor, responsáveis, Senhor, com a fé solidificada para que propague, Senhor, a tua palavra no mundo, Pai. Senhor, toque nossos corações para que possamos, Senhor, ser instrumentos do Seu Espírito Santo, para que possamos proclamar a Sua palavra, Senhor, que possamos ser verdadeiros cristãos, ó Pai, tementes, obedientes e amando acima de tudo a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.